Olá, seja bem-vindo ao canal em Família. Estamos aqui para dar seguimento no estudo da lição. A lição de terça-feira, 9 de abril, tem o título Fiéis em meio à perseguição. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos estudando essa semana. O assunto dessa semana é a questão central: amor ou egoísmo. E na lição dessa terça-feira, são fiéis em meio à perseguição. Você é nosso convidado especial. Se junte a nós nesse estudo, vai ser muito bom. Aproveite aí já para se inscrever no canal, curta o vídeo também, que é muito importante aqui para nós. Vamos fazer uma oração antes de começarmos? Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua palavra, aprender um pouquinho mais sobre o Teu caráter, a Tua vontade para a nossa vida. Fica conosco a partir desse momento, nos dê a compreensão dos textos, do assunto, e que possamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. E na introdução do estudo de hoje, nós vamos começar a entender um pouco melhor o título que é trazido na lição geral desta semana. O Alexandre já trouxe para nós aí, que fala da questão central, amor ou egoísmo. E nós vamos ver aqui que essa perseguição que nós estamos estudando, que aconteceu contra a igreja primitiva, não resultou em fracasso, pelo contrário, a igreja ia crescendo, né? Nós terminamos o estudo de ontem vendo isso. A palavra ia chegando a mais pessoas, outros cristãos iam se convertendo. E a pergunta número 5, que é trazida pela lição, vai falar sobre isso. Vai falar sobre essa perseguição e como, mesmo em meio às dificuldades, a palavra de Deus chegava a mais pessoas. A referência que é trazida para nós aqui está no livro de Atos. São trazidos vários textos aqui do livro de Atos que devem ser lidos, vão nos ajudar a ter um panorama melhor desse recorte, desse foco aqui do nosso estudo, que é a perseguição que a igreja sofria ali em Jerusalém pelos judeus. O texto que nós destacamos aqui são dois: Atos 4, versículo 4, e Atos 8, o versículo 1 e o versículo 3. Alexandre vai já ler para a gente responder a seguinte questão: quais foram os desafios que a igreja no Novo Testamento enfrentou e como ocorreu o seu crescimento? Muito bem. Então nós vamos fazer a leitura, primeiramente, de Atos capítulo 8. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 3. Acompanhe conosco aí. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Versículo 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. O outro texto que nós vamos ler é Atos, capítulo 4. Você pode voltar um pouquinho aí. O verso 4 diz assim: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000. Então aí nós temos dois textos, né, que representam aí a nossa leitura. Nós já vimos que é importante a leitura completa para responder as duas partes dessa pergunta. Quais foram os desafios que a igreja enfrentou e como ocorreu o seu crescimento? A nossa resposta fica assim: a igreja primitiva sofreu forte perseguição, mas crescia a cada dia pela ação poderosa do Espírito Santo e pela ousadia e coragem dos crentes. Isso mesmo. Então, o comentário da lição aqui, ele vai se deter a este evento, né, especificamente. Se você acompanhar aí a leitura da pergunta 5, você vai ver que no livro de Atos ali está relatado esses desafios que a igreja primitiva enfrentou, né? Prisão, perseguição, até morte mesmo de muitos cristãos, né? Mas embora ela tenha passado por tudo isso, a palavra de Deus vai dizer que muitos se convertiam, muitos creram na pregação dos apóstolos, né? Na mensagem de salvação, de redenção.
Inclusive, a lição, no ponto aqui, ela diz o seguinte: o evangelho triunfou diante de probabilidades desanimadoras. Então, o cenário não era muito favorável, né? A perseguição era extrema realmente, mas o evangelho seguiu. Graças a Deus por isso, né? O evangelho se espalhou por muitos lugares do mundo. Isso. E a razão disso é o amor, né? O amor de Cristo brotava no coração dessas pessoas que iam se convertendo uma a uma. E aí nós chegamos perto do título do estudo da nossa semana, Amor ou Egoísmo. Nós vamos aprofundá-lo mais nos próximos estudos também. E a lição vai seguir aqui, no estudo de terça, dizendo que Jesus, o Cristo ressuscitado, deu razão para essas pessoas viverem. Né? Jesus se tornou o centro da fé, a razão da nossa existência. E o comentário da lição vai trabalhar a respeito da grande comissão. Jesus deu, nós já estudamos isso em lições passadas, a missão de irmos pelo mundo e pregar o evangelho. Nela, a grande comissão é o ide, vão, preguem essa palavra. E isso aconteceu. Também ela faz um paralelo com a grande promessa. A grande promessa foi a promessa do Espírito Santo, da concessão do Espírito Santo. E esse verso é bem conhecido, está em Atos 1, versículo 8, diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí esse texto conclui dizendo: e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aqui a gente abre um parêntese para falar um pouco desse recorte histórico que nós estamos presenciando aqui nesse dia, nesse estudo, nessa lição. Nós estamos vendo que a igreja era perseguida, mas eles ainda estavam em Jerusalém, ainda estavam naquela região da Judéia, da Samaria. Nós já vimos aqui que os cristãos fugiam, né, para essas regiões. E quando nós olhamos para um panorama mais à frente, um pouco na destruição do templo, na invasão de Jerusalém, nós vamos ver que ali os cristãos foram dispersos, e aí a palavra sim vai poder chegar até os confins da terra. E nós podemos perceber o plano maravilhoso de Deus, como ele usa as circunstâncias, as situações para cumprir os seus propósitos. E exatamente o nosso estudo, ele vai fechar esse assunto falando do evangelho se espalhando. Né? A lição vai dizer que o evangelho alcançou os cantos mais remotos da terra, né? Após essa dispersão dos cristãos ali de Jerusalém. E a lição ela vai trazer aqui para nós alguns relatos, né, de governadores da época, de pessoas poderosas que viveram isso e presenciaram essa pregação do evangelho, né? Mesmo em meio à grande perseguição, essa mensagem era rapidamente espalhada e as pessoas acreditavam, criam nessa promessa, né? Aqui a lição ela faz referência ao Plínio, né, o governador da Bitínia, diz aqui. Ele, diante desses julgamentos que ele mesmo fazia, né, para os cristãos, ele disse uma vez: muitas pessoas de todas as idades e classes e de ambos os sexos estão sendo colocados em perigo pela acusação. E isso vai continuar. O contágio dessa superstição, que ele chamava de superstição, mas era o cristianismo se espalhando, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos rurais. Glória a Deus por isso, né? Então aqui nós temos um recorte histórico, né, da época, comprovando o evangelho sendo espalhado, né, e pelas próprias pessoas que estavam perseguindo os cristãos naquela época. E no estudo de hoje nós encerramos com esse chamado, essa reflexão dessa fé poderosa que brotava no coração dos primeiros cristãos. Que nós possamos também, a exemplo deles, desenvolver esse relacionamento tão íntimo com Deus e aceitar a salvação de Cristo Jesus de forma que isso transforme as nossas vidas. O nosso desafio hoje, né, Júnior, talvez seja viver esse evangelho, né? Viver
e, através do nosso testemunho, levar essa mensagem às outras pessoas. Né? Graças a Deus, hoje, nós aqui no Brasil, pelo menos, não enfrentamos perseguição, morte, né? Não chega a esse ponto. Mas a nossa missão é a mesma: levar o evangelho às outras pessoas, que possamos viver e, através do nosso testemunho, pregar o evangelho de Cristo.